Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a ocupar as posições mais bem pagas do mercado usando Java no back-end. E falando em Java, o tema do vídeo de hoje é por que a gente tem uma versão nova de Java a cada 6 meses. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que demora demais? Será que é rápido demais? Mais importante, o que esse fluxo de entregas do Java tem a ver com você e como é que você pode usar isso para também melhorar as entregas do seu projeto. Então, se esse é o tipo de assunto que te interessa, que você acha bacana, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que esse conteúdo chegue até outros devs, assim como chegou até você. Beleza? E olha só, se você não me conhece, prazer, meu nome é Helder. Então vamos ao conteúdo de hoje. Pessoal, olha só, antes da gente realmente cair de cabeça aqui nessa questão do fluxo do Java, a cada 6 meses, a cada não sei quanto, etc., vamos fazer um breve histórico aqui do Java. Vamos olhar como é que foi as versões do Java desde o começo, tá? Então a gente tem a primeira versão do Java, aqui a 1.0, que foi lá em 23 de janeiro de 96, certo? Java 1.0 foi lançado aqui. Olha só, vamos olhar mais ou menos aqui o fluxo, tá? Então a gente tem uma versão em 96, a gente tem uma 97 ali, mais ou menos um ano depois, a gente tem 1.2 em 98, mais ou menos um ano. Versão 1.3 já levou 2 anos, 98 até 2000. Versão 1.4 também mais 2 anos. Versão 5, né? Parou de ser chamado 1.5, uma hora eu falo sobre isso. O de 1.0, 1.2, enfim. Mais 2 anos, né? Entre a versão 4 e a versão 5. Da versão 5 para a versão 6, mais 2 anos. Para a versão 7, maior tempo até hoje, 5 anos entre as versões, né? Quase 5 anos, 4 anos e meio. Da versão 7 para 8, 3 anos. Da versão 8 para 9, 3 anos também. E aí, da 9 para 10, né, foi na verdade 6 meses, foi onde a gente começou a entrar nesse fluxo de uma versão nova de Java a cada 6 meses. Tá? E aí, desde então, desde o Java 10, a gente tem uma versão a cada 6 meses. Beleza? E olha só, mais do que olhar esse ponto de corte aqui, né, entre o 9 e o 10, que antes era anos e agora é a cada 6 meses, eu quero chamar a atenção para uma coisa para vocês. Esse aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês olharem. Esse aqui é o release da versão 9. Isso aqui é tudo que entrou na versão 9, tá? Esse features, tá? Tudo entrou na versão 9, que demorou anos, né? Quantos foi? Versão 9. Da 8 para 9 foram 3 anos. Um pouquinho mais de 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, tá? Aqui, gente, eu não lembro o número exato, mas eu contei uma vez, deu 90 e poucas features, tá? 93, 94, um negócio assim, tá? Isso na última versão que entrou com releases, enfim, não tinha um tempo especificado. Quando estiver pronto a gente lança, né? Na versão 10, que foi a primeira a ser lançada nesse fluxo de 6 meses, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 features. E desde a versão 10 para cá, a gente anda ali na faixa das 10 features, 15 e tal, tem umas com menos de 10, enfim, bem pouquinho a cada 6 meses, tá? Então, esse era o background que eu queria colocar para vocês, para a gente ter a nossa conversa aqui hoje. Então, pessoal, olha só. Até a versão 9, né, até a versão 9, onde a gente teve lá 90 e tantas features, qual era a grande reclamação, uma das reclamações em relação ao Java? Que é, o Java demora muito tempo para ter uma versão nova. A gente tem que esperar anos. Pô, teve versão lá que levou 5 anos. O mais rápido que a gente consegue é 3 anos, mas o normal é isso, 2, 3 anos, né? 4 anos, sei lá. Demora muito. E aí, quando chegou no 10, né? E aí começou-se a ter Java novo a cada 6 meses, muitos mudaram de reclamação. A reclamação agora qual é?
Pô, agora tem Java rápido demais, tá muito pouco tempo, né? É coisa demais. 2 vezes por ano tem versão nova, enfim. Vamos entender um pouco sobre isso. Pessoal, por que é importante a gente ter esse tipo de conversa, a gente olhar para esse que é um dos grandes projetos do mercado e um dos grandes projetos open source do mercado, mas sendo open source ou não, né, sem dúvida, uma das principais plataformas de desenvolvimento que a gente tem no mercado. Por que é interessante a gente olhar para isso? Porque a gente olhar como os grandes projetos do mercado são conduzidos, como eles são planejados, como eles são orquestrados, como eles são gerenciados, é muito legal para que a gente aprenda coisas que a gente pode aplicar em nossos próprios projetos. Não quer dizer que você vai aplicar exatamente tudo que aquele grande projeto faz, que você vai, né, tem aquela frase, né, você não é Netflix, né, então o pessoal olha, né, Netflix, Spotify, Amazon, Google, Java, pô, vou fazer tudo, calma, né, mas tem muitas coisas assim que você pode aprender e aplicar no seu, e aqui tem coisas valiosíssimas nessa mudança que o Java fez, que a gente pode aplicar no nosso projeto. E é bem interessante a gente ter essa conversa nesse vídeo, porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem menos de uma semana que saiu o Java 21, né? Inclusive uma nova versão LTS. Então, assim, o Java 20 tinha sido lançado em março, né? Então a gente continua aí nesse fluxo, tá? Então, o importante é isso, você olhar para essas coisas e ver aquilo que você pode reter para o seu projeto, né? Aquela coisa assim, olha para tudo e retém o que é bom. Então, aquilo que for bom para você, você retém e consegue aplicar também no seu projeto, tá bom? E aí, pessoal, olhando para o Java, né, qual foi o grande benefício da gente ter pego algo que levava anos para ser lançado, para ter uma versão nova, e agora a gente consegue ter uma nova versão do Java a cada 6 meses? Ó, o primeiro, vou pegar minha colinha aqui, né? O primeiro benefício que a gente tem é que a gente consegue ter, eles, né, pessoal, e a gente também, né, porque afinal o Java é open source, a comunidade participa. O primeiro e grande benefício de você ter um Java a cada 6 meses é o seguinte, uma nova versão do Java a cada 6 meses é o feedback rápido do usuário, tá? Vou dar um exemplo aqui. Virtual Threads, tá? Virtual Threads, agora a gente chegou na versão final agora no Java 21. Quando foi o primeiro preview das Virtual Threads? Foi no Java 19, que lançou em setembro do ano passado, tá? Então, setembro do ano passado, primeiro preview, aí, a partir do lançamento, feedbacks dos usuários, quem são os usuários? Nós, feedbacks. Março, segundo preview, alterou algumas coisas, alguns ajustes, alguns métodos novos, tal. Segundo preview em março, feedback, ajustou, Setembro agora, de 2023, versão final das Virtual Threads. Se estivéssemos no fluxo tradicional, de antigamente, onde nem tinha, né, um ritmo para ter uma nova versão, vai lançar a versão quando estiver pronta. O que ia acontecer? A gente teria, né, realmente o pessoal trabalhando nas Virtual Threads, e aí provavelmente ia sair um build que só os committers usam, que só grandes empresas têm acesso, aí o pessoal ia lá testar. Não quer dizer exatamente que era, né, que ninguém ia utilizar, que aquilo não ia chegar no mercado. Mas o nível de envolvimento do mercado, ele era muito menor e teria sido muito menor. Por exemplo, quando lançou a primeira preview dos Virtual Threads em setembro do ano passado, eu já, semanas depois, montei uma palestra sobre isso. Teve um TDC em Porto Alegre, eu fui lá e dei uma palestra sobre isso. Provavelmente eu não teria feito, né, porque a visibilidade não teria sido tão grande, talvez, né, eu talvez soubesse daquilo, porque, enfim, estou envolvido, mas não é algo que os usuários finais realmente estariam tendo visibilidade, então talvez não seria um assunto interessante para dar uma palestra num grande evento, tá? Então, primeiro benefício é você ter feedback rápido do usuário, beleza? Segundo benefício de você ter uma entrega cada vez com maior periodicidade do seu software, que é o seguinte, no caso do Java, que é entrega de valor para o usuário final com maior frequência. Como assim, Helder? Olha só, gente. Eu mostrei lá no Java 9, né? 90 e tantas features. Eu aposto que teve feature lá que ficou pronta
logo depois do Java 8. Né? De repente estava lá no Java 8, pô, os caras estão lá finalizando, pô, não vai dar tempo de finalizar pro Java 8. Então deixa quieto, fica pro 9. Aí, sei lá, lançou lá o Java 8, deu 4, 5 meses, finalizou aquela Java 9. Pô, aquela feature que já estava pronta, teve que esperar anos para ela realmente entrar numa versão final, bonitinha como parte daquela versão. Agora que a gente tem Java a cada 6 meses, o que acontece? Lançou agora em setembro, né, a versão 21. Se tinha alguma coisa que estava quase pronta, mas não ficou pronta a tempo, o usuário não vai esperar anos, ele vai esperar 6 meses. Na próxima versão isso entra. Né? Então você consegue fazer com que as coisas cheguem na mão do seu usuário muito mais rápido. Né? E você fica bem menos dependente de ter aquela grande release, aquele grande pacotão, né, para ser lançado, para jogar algo na mão do seu usuário. Então, esse é a segunda vantagem. Essa é a segunda vantagem. Terceira, né? E é bem parecida com essa, na verdade, né? Na verdade, eu acabei misturando as duas, que de fato aquelas coisas que já estão prontas, você consegue jogar na mão do seu usuário muito mais rápido sem esperar a grande release. Realmente eu misturei as duas. Mas não tem problema. E a quarta, que aí é onde nós, como devs Java, somos afetados diretamente. Creio que essa é uma das grandes vantagens e é uma das grandes coisas que a gente pode aprender também para entregar valor para o nosso cliente, para o nosso usuário, que é o seguinte. No caso do Java aqui, tá? A gente tem menos coisas para aprender de uma vez só do que antigamente. Caso clássico aqui, o Java 9. Quando chegou o Java 9, galera, e aqui eu tenho até uma história pessoal sobre isso, que eu já vou contar, mas quando chegou o Java 9, caraca, meu, 90 e tantas coisas para aprender. E agora? Ferrou, lascou, né? Vou ter que mergulhar nesse negócio aqui, estudar, tá. Quando chegou o Java 10, 12 itens. Pô, 12 itens? Até na hora de você olhar a tela, né? É menos intimidador. Pô, sem falar que tem coisas que alteram o seu código e tem coisas que não alteram o seu código. Tem coisas que é do nível da JVM, é da parte de gestão de memória, enfim, são coisas de baixo nível que, né, você não vai necessariamente ir lá estudar para aplicar no seu projeto. É algo que já vai acontecer se você estiver naquela versão mesmo. Então, fica muito mais palatável uma versão. E aqui eu falei, né, que eu tinha uma história. Quando lançou o Java 9, né, eu já fazia esse trabalho que eu faço, e na época eu tinha só o meu blog em inglês, né, eu tinha muito pouca coisa em português, então todo o conteúdo que eu gerava ele era em inglês. E aí lançou o Java 9. E eu falei, fechou, vou criar aqui uma série de blogs, né, na época eu fazia bastante blog, eu vou fazer uma série de blogs, cada um deles sobre uma feature nova do Java 9, né? Galera, eu parei, né? Enfim, o dia a dia, né? Vai surgindo as coisas, tem que fazer as coisas, etc. Eu devo ter feito, sei lá, 2, 3 posts e realmente parei, aí, enfim, passou muito, você acaba perdendo o timing da coisa, né? Então, realmente, não segui em frente com aquela série de posts. Hoje, meu, a gente foi, semana passada, né, falei, né, lançou já 21, teve TDC, poxa, semana de lançamento, uma das palestras que teve na trilha Arquitetura Java, a palestra do Gabriel, falando sobre as novidades do Java 21. Pô, hoje dá para você dar uma palestra de 35 minutos falando sobre as novidades de uma versão do Java. Antigamente, com 90 e tantas novidades, não dava, você ia ter que escolher muito, tal, enfim, ficava bem mais complicado. Então, se percebe que é uma reação em cadeia que esse novo fluxo gerou de vantagens realmente para quem trabalha com Java, para quem gera conteúdo para o Java, para quem ensina Java, para quem aprende Java. Né? Então é muito menos coisa para você aprender e também é muito menos coisa para você ensinar. Tá bom? Agora, vamos lá. Colocando isso em termos mais práticos, né? Porque eu falei aqui que a ideia era realmente mostrar como é que isso impacta a sua vida como desenvolvedor, que eu já falei um pouco, né? É menos coisa para aprender, é menos coisa que chega na sua mão, é menos coisas para você esperar ter uma feature nova disponível no Java. Agora, a parte mais importante aqui, realmente eu entendo que a parte mais importante
E se você chegou até aqui neste vídeo, eu queria te falar que a parte mais importante desse vídeo é o que eu vou falar daqui em diante, porque é aquilo que vai influenciar como você entrega software para o seu cliente, para o seu usuário, para quem está realmente recebendo aquilo que você está construindo como desenvolvedor, tá? Então, vamos lá, em termos práticos. Primeira coisa, gente, que aí é falar como é que isso influencia realmente o seu projeto. Primeira coisa, antes de falar como é que faz, eu quero falar de onde eu vejo a galera mais errando em relação a isso. Que é o seguinte, é olhar para o jeito como os mantenedores do Java estão, né, entregando Java e fizeram essa grande mudança no Java, e olhar e falar o seguinte, mas isso é uma prática que só os grandes projetos podem fazer. Né? O meu projeto não é grande, eu não sou, né, desenvolvedor de uma empresa gigante, como, né, tantas que estão envolvidas no Java, então isso não se aplica a mim. Tá? E eu sim, sou um grande defensor de você olhar para as coisas e ver o que funciona para você. E eu te digo que essa é uma coisa que funciona para todo mundo. Tá? Eu lembro, inclusive, galera, quando tivemos o lançamento do Java 10, eu estava em São Francisco no Oracle Code One. Né? Durante uns anos o Java One deixou de acontecer e ele virou um outro evento que era Oracle Code One. Tá? E aí a gente estava num Code One naquela época, foi em setembro, outubro, né, daquele ano, e eu lembro que eu estava conversando com o Bruno Souza, a gente estava parado lá no meio do evento conversando, e passou por nós o Brian Getz. Brian Getz, ele é o arquiteto-chefe do desenvolvimento da plataforma Java. Ele é o cara responsável pela toda a parte de arquitetura da plataforma Java. Né? E aí ele passou pela gente. Eu, né, não conheço ele pessoalmente, mas o Bruno conhece. Ele falou, peraí que eu vou lá falar com o Brian. E aí ele foi e ele gravou uma entrevista, inclusive, com o Brian, e depois ele contou pra gente como é que foi. E, na verdade, ele comentou um negócio interessante, que o Brian falou o seguinte, olha, em outros anos, a gente estaria de cabelo em pé, porque nessa semana está sendo lançada uma nova versão do Java. Então a gente já está se descabelando, e tentando subir a build, não sei o que, comunicado, etc. Como a gente entrou num fluxo onde as coisas estão previstas, é menos coisa para entregar, já vai sair, etc. A versão tá indo pro ar, eu tô aqui no evento, tô aqui com vocês, né? Tô aqui participando do evento. E não que o evento não seja trabalho, né? Mas que ele não estaria tão tranquilo ali, até parando para bater um papo e gravar uma entrevista, tá? Então, ficou muito mais fácil de gerenciar. Mas legal, então assim, o que isso importa para você, dev, que está aqui me ouvindo nesse momento? Então, primeira coisa, não fuja desse erro de achar que isso não se aplica a você. Sim, isso pode se aplicar a você, se você quiser que se aplique, óbvio. Tá? Então, vamos lá. Por onde que eu começo pegando essas práticas que foram desenvolvidas na plataforma Java e aplicando elas no meu próprio projeto? Primeira coisa, será que você não consegue diminuir o prazo de entrega das versões do seu software para o seu usuário? Por exemplo, se você não tem prazo nenhum, tem vezes que sai uma versão nova no ano, às vezes não sai, às vezes leva 2 anos, etc. Então vamos assumir um caso menos ruim aqui, né? Menos zoado, né? Que é o seguinte, menos ruim é feio também, né? Enfim, vou supor aqui que você entrega software para o seu usuário uma vez por ano, tá? Será que você consegue entregar 2 vezes ao ano? Se você entrega 2 já, né? Será que você consegue entregar 3, quem sabe 4, né? E assim por diante, tá? Não vou ficar dando todos os exemplos aqui. Mas enfim, será que você consegue aumentar um pouquinho a frequência? Porque olha só, se você aumenta um pouquinho a frequência, você consegue um pouquinho mais entregar valor para esse usuário mais rápido, você consegue um pouquinho mais entregar uma versão para ele que seja um pouquinho menor, você consegue, e talvez até a parte mais importante, você consegue amadurecer o seu processo de entrega de software um pouquinho mais. Tá? Esse até acho que é o ponto mais importante, porque isso vai fazer com que você ajuste a forma com que você priorize as entregas com o seu usuário, com o seu cliente. Você consegue melhorar os seus processos de teste, seus processos de release. E quando eu falo de testes, talvez você consiga deixar os seus testes cada vez mais automatizados.
que aliás é o céu na terra, né? Teste automatizado é tudo de bom. Você consegue ajustar a forma com que você treina o seu cliente para novas features. Então, assim, não pensa em hoje eu não tenho prazo nenhum de entrega e eu vou, de repente, entregar várias vezes ao dia. Não, não é isso. Vai fazendo ajustes cada vez um pouquinho, um passo à frente, um passo adiante, né? Se vocês lerem aquele livro, o DevOps Handbook, né, ele fala, tem um dos apêndices do livro, inclusive, fala bastante sobre isso, sobre você fazer as melhorias de maturidade do seu processo de entrega em ciclos. Então você passa num ciclo, mexe numa coisinha, passa num ciclo, mexe noutra coisinha e vai passo a passo deixando o seu ciclo mais maduro, tá bom? Então vamos lá. Esse foi então uma das coisas como é que você organiza isso, né? Então comece a entregar um pouquinho, né, com um fluxo de entrega um pouquinho mais rápido e vai melhorando isso com o passar do tempo. Mas olha só, o maior ganho que esses pequenos ajustes realmente vai trazer para você e para o seu projeto é o mesmo ganho que a gente tem como desenvolvedor Java, que é o seguinte, você vai entregar valor para o seu usuário, para o seu cliente, num prazo e numa frequência cada vez maior, né? Ou seja, cada vez com um tempo menor, né? Então é o seguinte, imagina que você, sei lá, você tem uma versão por ano. Vou falar um caso aqui. Você tem uma versão, uma vez por ano eu solto a versão para o meu cliente, né? E aí você entregou uma versão. E aí, pô, passou lá uma semana, pô, tinha aquela funcionalidadezinha que o cliente pediu e já está pronto, né? Puxa, será que eu vou ter que esperar mais um ano? Se eu tiver um ciclo mais rápido, eu consigo entregar aquilo na mão do meu cliente, né? Então, jogar valor realmente na mão do seu cliente com uma funcionalidade não, com uma periodicidade cada vez menor, tá? E galera, olha só, eu falando isso, talvez você tá num projeto super maduro, que tem automação, que tá super legal, que tá voando, não sei o que tem várias entregas aos meses, você fala assim, pô, mas tá chovendo no molhado. Galera, não tô chovendo, acredite. Eu lido bastante com empresas de todos os tipos que você imagina e eu vejo de tudo, tá? Então, assim, os casos em que você vê a galera realmente com automação, fluxos de entrega maduros e entregando várias versões e as versões independentes umas das outras, tal, é uma parte assim do mercado, tá? A grande parte do mercado ainda precisa amadurecer bastante em relação a isso, tá? Então é algo realmente importante da gente falar. Beleza? E olha, quando a gente olha, né, os projetos como esse que eu falei, né, que já são super maduros, que de repente tem empresas que fazem dezenas e às vezes centenas de entregas por dia, né? Quando a gente fala de microserviços, sim, da separação entre os serviços, da independência entre eles e dos fluxos independentes entre eles, tem gente que está num nível de maturidade que realmente o cara faz dezenas e às vezes até centenas de entregas por dia. E aí quando você olha isso, assim, pô, mas eu não vou chegar nesse nível. Talvez você nem precise chegar nesse nível. E talvez você sim vá chegar nesse nível, mas não é de uma hora para outra, né? Então, assim, esses projetos não nasceram fazendo dezenas, centenas de entregas por dia. Nasceram fazendo, sei lá, uma por mês, uma por semana, não sei, enfim, cada caso é um caso, mas as coisas vão amadurecendo, vão se ajustando, vão amadurecendo, realmente essa é a palavra, tá bom? Então, não olhe para o estado da arte de alguma coisa e veja isso como uma barreira para você não melhorar aquilo que você faz. Não, fala, pô, legal, os caras estão voando lá, entregando e tal. Pô, deixa eu melhorar um pouquinho o meu processo, deixa eu melhorar um pouquinho o meu projeto. Deixa eu fazer um ajuste aqui, né? Uma vez eu conversando com um amigo e eu falando nisso, pô, mas... E ele tava lá, né? Pô, mas tem versão nova, 1 bilhão de coisa para treinar. Eu falei, cara, mas por que você não tenta entregar com um pouquinho mais de frequência, né? E aí, né, já vem as desculpas. Não, mas você não conhece o meu cliente, mas você não conhece o meu projeto, né? Todo mundo é especial, né? Todo mundo é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? O meu projeto é diferente do de todo mundo. Galera, não é, tá?
todos os projetos têm um monte de coisa em comum e um monte de coisa diferente. Então é o seguinte, sim, tem projetos muito mais complexos que o seu que conseguiu fazer isso. Então, o problema é que a gente olha a solução final e acha aquilo muito grande, muito intimidador. Não, faz pequenos ajustes. E aí no próximo ciclo, pequenos ajustes. No próximo ciclo, pequenos ajustes. E quando você menos espera, você tem um projeto que já está melhor, que já está entregando mais rápido, que está entregando mais valor. O seu cliente já está também mais habituado àquilo, já entrou no fluxo. Enfim, as coisas assim podem melhorar bastante. Basta que a gente também tenha um pouquinho de vontade, né? E para de dar desculpa. Beleza? Olha só, gente. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários de quanto em quanto tempo você entrega versões para o seu cliente, tá bom? Quero muito saber como é que a galera aí que me segue, que me acompanha, está fazendo isso nos seus próprios projetos. Beleza? Então é isso. Até a próxima e tchau!